Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. São 15 minutinhos, mas que fazem total diferença em como a gente vai viver o nosso dia. Por quê? Porque a gente vai trabalhando aqui uma forma diferente de entender sobre a nossa vida para que a gente possa viver na prática esse diferente. Afinal de contas, somos pioneiras e protagonistas a começar a fazer diferente, a parar em nós aquilo que não está legal. Bom dia, Dani! Bom dia, Aline! Bora para o nosso acordar. E hoje o nosso acordar ele é para protagonista, viu? Quem não tá na protagonista não vai se conectar com o nosso acordar de hoje. Então eu espero que vocês estejam aí bem na protagonista, para que a gente fale de invisível coordenando visível, para que a gente entenda que quanto mais eu controlo, mais eu congelo as coisas, mais eu paraliso as coisas, e quanto mais eu confio, mais as coisas fluem na nossa vida. Bom dia, Si, bom dia, amiga Áurea, eu tô amando você aqui, amiga, amiga da adolescência, coisa mais linda. Então vamos lá, seguimos aqui inspiradas em pílulas do livro Você Pode Criar uma Vida Excepcional, e hoje a Louise traz o seguinte: seus pensamentos exercem uma influência direta sobre a sua vida. Hoje de manhã, quando eu estava na academia, eu trouxe para vocês o seguinte: muitas vezes a gente fala, né, o que precisa fazer, o que precisa acontecer, mas o resultado da nossa vida, ele não vem do que a gente fala, ele vem de quem a gente é. Então, os pensamentos, eles exercem influência total na nossa vida. Porque se eu pensar que eu não posso, eu não vou fazer, eu paraliso. E aí aquele resultado que eu gostaria de ter, de viver, não acontece. A Aline falando com a Áurea. Adoro vocês conversando. Então vamos lá. É fácil se envolver em um debate sobre como a nossa mentalidade, como os nossos pensamentos funcionam. É muito fácil a gente ficar falando de pensamento. É verdade, se você pensar assim, você vai criar tal coisa, não sei o que. É fácil. É fácil você falar se ele funciona ou se ele não funciona. Ou sobre a validade da noção de que o pensamento cria realidade. É fácil a gente falar de tudo isso. Sim, o pensamento cria realidade, o que eu penso acontece. É fácil falar. Porém, debater essas ideias é como gastar a energia preciosa da sua vida discutindo sobre como o rádio funciona, ao invés de simplesmente ligá-lo na estação para desfrutar do programa favorito. Por que eu falei que hoje o acordar ele é só para quem é adulta? Porque a criança, quando a gente está na nossa criança emocional, a gente fica se contando historinha de que vai fazer, de que vai acontecer, de que vai mudar. Mas quando eu tô na adulta, eu entendo, não adianta eu ficar falando sobre a mentalidade. Eu preciso colocar em prática, eu preciso viver na minha vida a teoria que eu tô tendo aqui. E isso eu trago para vocês o tempo inteiro. E quem me conhece de perto sabe que eu vivo a realidade, que eu aplico na prática aquilo que eu vou trazendo para vocês. Afinal de contas, eu só consigo levar vocês até onde eu fui. Eu não consigo levar vocês num lugar que eu ainda não conheço. Então, para isso, eu preciso aplicar na prática. E é daqui que vem a diferença, né, de profissionais. Então, aqueles profissionais que estão só na teoria falando,
eles vão ter um tipo de resultado. Aqueles que falam e vivem têm outro resultado. Quando eu falo e eu vivo, eu inspiro as pessoas que se conectam comigo a também aprenderem e viverem as experiências. Ontem dentro da Vila a gente estava falando com a Vivi. É lindo ver a Vivi tá aqui agora. É lindo ver a Vivi vivendo na prática o que ela tá aprendendo lá. E é daqui que ela começa a colher os resultados que em tão pouco tempo ela já tá colhendo. E vai colher muitos outros, se continuar fazendo, vivendo, aplicando. Aquela frase que só tem resultado quem faz, fui pra academia e ontem não consegui descer as escadas. Adoro! Então, bom dia, Nailê, bom dia, Vivi. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, presta atenção aqui, nos dias de hoje, usar as ferramentas espirituais, ao invés de ficar só nas intelectuais, exige fé e uma mente aberta. Acontece que a vizinha controladora não tem fé. Ela fala que ela acredita, mas ela quer controlar tudo. Quando você está no controle, está te faltando fé. As ferramentas espirituais tornam a vida mais fácil e gratificante. Vizinhas, ontem estávamos falando disso na vila, inclusive. O nosso mundo, ele é feito de um mundo físico e um mundo metafísico, que é para além do físico. Então tem o visível, que é a matéria, tudo que a gente vê, e tem o invisível, que a gente não vê, a gente sente. A gente precisa aprender a usar os dois ao nosso favor. Então, horas eu tô fazendo, eu tô em ação. Horas eu descanso para que o invisível faça parte dele. Você dá o passo, descansa para Deus colocar o próximo chão. Aí ele colocou o próximo chão, você dá o próximo passo. É uma harmonia. Você faz, o universo faz. Você faz, o universo faz. Você faz, o universo faz. É essa a harmonia que a vida convida a gente a viver para que a gente viva resultados mais harmônicos, mais inteligentes, sem tanto esforço. A gente não precisa mais fazer um esforço imenso para ter um resultado. A gente já pode, eu me esforço e o resultado vem. Eu trabalhar, eu viver inteligente. Eu não preciso viver no esforço. Eu já posso viver inteligente. E para viver inteligente, eu preciso sair um pouco só do cabeção, só do... Eu leio, eu estudo, eu tenho as informações, mas eu não vivo as informações. Então eu pego a informação, eu vivo a informação, eu pego a informação e nisso você vai começando a viver resultados incríveis na sua vida. Forte entender isso. Quando estamos na controladora, não temos fé verdadeira. É isso. Não descansamos, fazemos muito sentindo essa falta. Ah, que bom que você entendeu, Nailê. É sobre isso, vizinha maravilhosa. Presta atenção aqui. Uma vez eu assisti uma aula de Virginia Satir, uma pioneira em terapia familiar internacional reconhecida. E ela falava sobre um estudo que fizera com os alunos sobre formas diferentes de lavar a louça. Presta atenção aqui. Ao analisar suas respostas, ela propôs 250 formas diferentes de lavar louças. E cada pessoa acreditava que a forma dela era a única correta. Quando você fecha a sua mente para ideias inéditas, inovadoras, ou para formas novas de fazer algo, você pode deixar de viver formas mais fáceis e superiores. Vizinha, eu podia acabar aqui e deixar só esse pedacinho para vocês. Por que eu tô falando isso? Porque a gente no cabeção, a gente não consegue acessar as infinitas possibilidades para a gente viver a vida, para a gente resolver uma questão, para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente cuidar dos nossos relacionamentos.
da nossa carreira. A gente fica ali, ó, fechadinha, limitada em uma única visão. Ela trouxe 250 formas diferentes para os alunos dela. Tinha 250 alunos, para cada um ela deu uma forma de lavar louça. Eles acreditavam que só aquela forma era a forma certa. Não consegue acessar infinitas possibilidades. Quando eu não consigo enxergar amplo, quando eu não consigo trabalhar minha mentalidade de solução, pegar e falar, eu tô vivendo esse desafio. O que esse desafio me convida? A aprender, a viver, a fazer de diferente. Quando eu começo a me fazer perguntas, eu começo a ter respostas. Por quê? Porque eu pergunto para mim e eu silencio e uma hora a resposta ela vem. Isso é a gente trabalhar essa harmonia. É parar de ficar no controle, no difícil, só no cabeção. Você pensa, mas dá espaço para você sentir, se pergunta, para de ficar afirmando e começa a perguntar. A Vila, em tão pouco tempo, me trouxe aprendizados que eu não vivi. Olha, em 56 anos de vida, que coisa mais linda! Amo isso que ela trouxe. Nunca mais briguei com meu marido por não ter jeito certo de lavar a... É isso aí, cada um tem o seu jeito, né? Então vamos lá. Então, quando você fecha a mente para ideias inéditas, inovadoras, ou para formas novas de fazer algo que você está sempre acostumado a fazer de um jeito e aí de repente vem uma outra opção, você pode deixar de ver formas mais fáceis e superiores de viver uma vida excepcional. Quando a gente compreende esse conceito que existem infinitas possibilidades e a gente coloca isso em prática, elas se colocam em um estado de fluxo com o universo. Essas possibilidades, elas vão ali se organizando no invisível. E os milagres começam a acontecer. Gente, é muito fantástico. E é simples. Quer ver algo simples? Você vira e você fala assim, nossa, eu preciso falar com a Áurea, minha amiga que tá aqui. Vou falar com a Áurea. De repente, do nada, a Áurea me manda uma mensagem. E eu tava ali terminando de fazer umas coisas para pegar a mensagem, falar com ela ou encontrar... De repente, eu preciso falar com a Áurea, sair para fazer alguma coisa na rua, enquanto que ela na rua. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Aí, a Aline, porque o meu marido lavava a louça de um jeito, eu lavo de outro e eu ficava brigando com ele. Ele tem o jeito dele. Qual é o resultado final? Não é a louça lavada? Se ele vai lavar, molhando tudo primeiro, lavando tudo primeiro, lavando um item de cada vez, não importa. Importa que vai chegar no resultado final. Cada um do seu jeito. Fica leve. E o universo vai favorecendo a gente a encontrar, né, o que é o melhor quando você dá espaço. Então, elas conseguem todas as provas de que precisam. Quando a gente coloca isso em prática e vive, a gente começa a conseguir todas as provas que a gente precisa para entender que o visível e o invisível, eles trabalham juntos. E que dessa forma fica mais fluido a resolução das situações. Para de truncar cada resolução. Coisas que nem elas mesmas imaginavam começam a acontecer. É surreal quando a gente vive essa realidade. Aqui eu prospecto as pessoas, né, para trazer elas para o meu trabalho. Das pessoas que eu prospecto, poucas vêm. Mas do nada, outras pessoas que eu nunca prospectei na vida, que eu não sei nem quem são, aparecem. Por indicação, porque me viram aqui, porque se conectaram comigo de alguma forma. Por quê? Porque eu tô fazendo a minha parte. E eu dou espaço para o universo trazer quem tá conectada, quem tá na mesma energia, quem realmente quer viver uma vida mais saudável, uma vida mais próspera.
E aproveitando esse movimento, a gente vai começar segunda-feira agora, o nosso Agora Vai. 4 encontros juntas, mergulhando na nossa saúde e com 14 dias de movimentos práticos dentro do nosso grupo. Um movimento simples por dia. Ó, e a Áurea já entrou na frequência da Joaninha. Isso aí, amiga linda. Vamos ativar aqui o nosso insight da prosperidade com as Joaninhas. E aí, o que acontece? A gente vai juntas começar a viver esse movimento de infinitas possibilidades, de colocar o invisível trabalhando com a gente. Nós vamos fazer o nosso movimento e a gente vai viver o nosso dia dando espaço para as coisas acontecerem. E vocês vão começar a perceber que a nossa vida fica mais tranquila, que a gente se sente mais disposta, que o dia flui melhor, que os resultados começam a acontecer. Tá? Anotando, perfeito, anotando no meu livro da Sabedoria da Vila. Coisa marrom ainda, é sobre isso. E aí, a frase de hoje foi, eu abri aqui o meu devocional e veio, o espelho da vida. A sua vida é o espelho que você reflete. O que é que você está refletindo? Quando o espelho está limpo, enxergamos com clareza quem somos. E a verdade nos liberta. O que tem manchado o seu espelho da vida? Será que é o controle? Querer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora? Às vezes a gente está controlando e a gente só vê uma possibilidade, mas tem tantas outras melhores. E quando a gente está passando por um desafio, o universo ele vem preparar a gente para esse melhor. Às vezes a gente está presa num emprego, num relacionamento, em algo que não faz sentido. E a vida tá mostrando pra gente de todas as formas que não faz sentido. Só que a gente no cabeção tá ali só vendo uma possibilidade, só aquela, só aquele emprego, só aquele homem, só... E a vida tá te dando a oportunidade de você se preparar para algo muito melhor. Para um emprego muito melhor, para um relacionamento muito melhor, para uma vida muito melhor, que inclusive vai te deixar mais saudável, mais disposta, mais feliz, mais orgástica, mais, né, sentindo prazer pela vida. Então, vizinha, vamos limpar o espelho? Tá na hora, né? Esse acordar está sendo libertador para mim. Oh, coisa boa, Vivi. Vai estar no Agora Vai. Quero ver quem mais vai estar no Agora Vai. A mulherada tá chegando no grupo. Tô esperando vocês. Simone, Áurea, tô esperando todo mundo lá. Andressa, quero ver todo mundo fazendo esse movimento lindo. Que bom que vieram joaninhas aí, sim. Agora vamos para nossa cartinha. Vamos ver o que vai vir hoje aqui. Pare de se preocupar com seus entes queridos e como ficarão diante da sua ausência. Ou seja, qual que é a cartinha de hoje refletindo para o que a gente trouxe? Faz diferente. Ninguém vai te abandonar. Para de ficar com medo que eu vou me tornar diferente das pessoas se eu fizer. Faça diferente, a gente veio ser pioneiro e protagonista. A sua família te ama, a sua família te quer bem. Honre seus pais dando certo, não dando errado igual eles deram. Vamos ser pioneiro e protagonista. Honra seus pais sendo saudáveis. Eu falo para vocês, nós somos herdeiras da doença. Vamos criar sucessores da saúde. Os nossos filhos, as gerações após a gente, elas têm toda a possibilidade, né, nas infinitas possibilidades, de aprender com a gente a ser sucessor de saúde e não herdeiro de doença. A gente foi herdeiro de doença. Parem nós, para daqui para frente, a gente começar a fazer diferente com os nossos filhos, que vão passar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as próximas gerações. Pensa na potência que você é e no convite que a vida está fazendo. Amanhã, 8 da manhã, eu espero vocês aqui novamente comigo para o nosso acordar. Feliz que as joaninhas estão aparecendo, que o acordar está sendo libertador e fazendo sentido. Um beijo no coração de vocês.